Eu tava tomando café de manhã, aí eu tava vendo o vídeo do Projeto Conselho, que ele fala assim, gente, vamos refletir. Muitos aqui se acham news, mas a maioria de vocês, de nós, somos ciphers. A gente é mais cipher, cara, porque a gente não vai conseguir resetar a Matrix como Neo. A gente, na verdade, se adaptou. Você viu que o Cypher chega um momento que ele fala, ai, como é bom comer essa carne, tomar esse vinho. Tirando o arquétipo traidor do Cypher, cara, a maioria de nós é mais Cypher do que Neo, porque às vezes eu vejo o pessoal aqui se achando News, né? Não, que eu não me adapto à Matrix. Não tem jeito, cara. A gente vai pro mercado, vai comprar as coisas, vai comer, vai socializar. É tudo dentro da Matrix. É que a gente tem que ficar esperto, né? Saber transitar nela. Eu achei legal essa coisa do Cypher, no sentido de entender a Matrix e reconhecer que, como o Kodama falou, a gente somos tribais. O que eu penso, na verdade, é alguém que pensou para mim, introjetou em mim, eu acho que eu penso isso, mas, na verdade, eu tô replicando o pensamento da minha tribo. Frasezinha muito boa aqui que eu falei em um dos minhas postagens da comunidade. Escolha bem o seu rebanho. Os caras têm assim, aqui uma coisa do Mato Pio, de viver sozinho e tal, introspecção. Ninguém tanca a introspecção por muito tempo, não, mano. Nem Jesus tancou a porta da introspecção por muito tempo, velho. Ficou 40 dias no. Verdade. Jesus aprendeu nas escolas de mistérios lá, cara, filosóficas no Egito, com os essênios e tal, pô. Cara, o cara precisou passar pela experiência humana, falando, obviamente, na linguagem cristã. Ele precisou passar por toda a experiência humana, inclusive aprender igual o humano aprende, entendeu? Então ele foi lá, aprendeu com os egípcios, com os doutores. Tem livros que foram tirados aí do cânon, né, cristão e tudo mais, mas são livros que mostram ali, por exemplo, o tempo que Jesus foi aprendendo com os rabinos e tudo mais. Inclusive, Jesus se tornou um mestre em Israel, né? Então, o cara tinha um conhecimento fodido porque ele aprendeu com os outros. Ele não é um negócio que veio, pá, acabou na cabeça dele assim, não. Ele teve que passar pela experiência humana, passar fome, sede, frio. Ele cagava, ele mijava. Com certeza, ele tinha todas as necessidades humanas. Então, cara, é entender que não escapa pra ninguém, cara. Não escapa pra ninguém. Eu vejo individuação assim, ó, o cara tá num processo de catarse, ele tá com aquela tempestade interna, que, tipo assim, se o cara ficar tentando buscar no momento de sofrimento, por exemplo, vamos dizer, o cara tá no Vale da Depressão da Black Pill, só que se o cara tá desse jeito, tentando transitar entre outros grupos, tentando captar a solução, ele vai acabar dando um tilt fatal ali, cara. Às vezes a individuação é reconhecer que existe uma fragilidade porque nós precisamos do outro para sobreviver. Então, para você se individuar, o processo de individuação começa no meio coletivo. Ou seja, você precisa se conectar ao máximo com pessoas que são melhores que você, que vão te colocar, assim que você pode crescer e aí você começar a desenvolver através das experiências que obviamente foram aprendidas, não foram intuídas, não é uma coisa que vem do céu e pá, e nunca ninguém pensou nisso. Com certeza alguém pensou. Por quê? Porque você aprendeu com uma outra pessoa, que aprendeu com outra, que aprendeu com outra, e assim vai. Que leu em algum livro, que esse livro foi escrito por outra pessoa, enfim. E assim vai. Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim, caralho, Kodama, você é muito inteligente, não sei o que e tal. Cara, ótimo, mas não é a minha inteligência que eu costumo me gabar, vamos dizer assim. Eu me gabo das boas conexões que eu fiz. Das conexões com caras que são fodas e que eu vou lá e aprendo com eles. Entendeu? E uma frase que eu vi num vídeo do Coruja, cara, que eu achei foda essa frase. Ele falou assim, cara, não adianta o Pelé escrever um livro, cara, de como jogar futebol, você jamais lendo aquele livro vai se tornar o Pelé. Isso é do Trunks, roubei do Trunks. Foi roubado. Então, crédito pro Trunks. Cara, essa frase é incrível, porque muita gente aqui, principalmente na machosfera, acha que sabe toda a verdade do mundo porque lê uma porrada de livro. Essa aí é a falácia da autoridade, né, pô? Cara, o cara lê o livro, o cara nem sai de casa, não faz. Mano, ele não se conecta com as pessoas, ele não tem experiência com outras pessoas, ele não se conecta e tudo mais. Acha que ele vai conseguir se desenvolver apenas lendo livros. Cara, você não se desenvolve lendo livros. Até porque o nosso cérebro nem gosta de ler, tá? O nosso cérebro gosta de ouvir as outras pessoas. Por isso eu gosto de e-book, por isso que vocês gostam tanto. É, por isso que vocês estão aqui, inclusive, porque vocês gostam de ouvir. Nosso cérebro gosta de ouvir. Por quê? Porque ouvir é a forma que a gente aprendeu durante milhares de anos, nós aprendemos com outro ser humano falando pra gente. Então, por isso que vocês mais gostam foi passado por oralidade. Exatamente. O ser humano aprendeu a ler e escrever há poucos milhares de anos atrás, mas a falar foi há
centenas de milhares de anos atrás, talvez mais. Não, a área de Broca e Wernicke, que é responsável pela fala e entendimento da fala e expressão da fala, essa área ela tem muito pouco tempo na história humana, tem em torno ali de 100 mil anos. Já é bem mais do que a escrita, né? A escrita como... A escrita tem 6, 7 mil anos, porra. Aí, olha isso, a gente aprendeu a falar, demorou pra caralho pra gente poder ter uma padronização da fonética que a gente tá falando. E começou tudo com escrita cuneiforme, ou seja, tudo através de símbolos, que é a forma que o nosso cérebro capta as coisas, através de símbolos, e não da fonética em si. Então, pô, sei lá, era o desenho de um homem assim em pé, aquilo ali era o homem. Aí, sei lá como é que o assírio falava homem naquela época, mas do jeito que ele falava, ele olhava aquilo ali e falava, é homem, tá? Isso aqui significa homem, isso aqui significa leão. Aí tu vai ver que tava realmente um desenho de um leão, entendeu? Ou seja, mnemotécnica, né, que eles utilizavam para poder memorizar justamente aqueles símbolos, né? Era uma maneira mnemônica para poder entender aquelas coisas. Aí depois foi se aperfeiçoando, aí veio a fonética, aí veio sílabas, vem alfabeto, essas coisas assim. Que aí o alfabeto ele entrou justamente quando a matemática também começou a entrar. E aí, quando a matemática surgiu, aí os caras falaram, porra, na matemática dá pra fazer isso aqui? Porra, dá pra gente pegar esse fonema com isso aqui e juntar a B com A faz Bá, C com A faz K, D com A faz Dá, sabe? Aí começou a entender como é que funciona a fonética. Mas, cara, isso olha quanto tempo, velho. Olha quanto tempo demorou pra chegar até nisso daí. Entendeu? Até ali, meados da Idade Média, caralho, a gente não se desenvolveu em porra nenhuma, cara. A gente ficou exatamente um tempão preso exatamente naquilo. Então, a gente ficou um tempão preso, cara, naquilo ali. Agora que depois dos movimentos ali das revoluções industriais, é que começou realmente a coisa correr, entendeu? Hoje em dia, cara, eu tô impressionado, cara. A inteligência artificial hoje em dia já tá correndo de uma maneira que tá dando medo, viado. Quem viu aí aquela chat GPT esses últimos meses? Porra, cara, isso aí, mano, eu descobri. Foda, sim, cara, aquilo ali, mano, a gente vai ter logo a gente vai ter uma Joy aí, hein? Cada um com sua Joy, velho, porra. Rolar com o Kai, mano, hoje em dia tem plataformas que você faz um software size aí, sabe? Qualquer softwarezinho que você queira fazer, sem saber codificar. Você vai lá e simplesmente monta lá direitinho, faz os fluxos, faz o sei o quê, coloca lá o que você quer que faça e pronto, você inventou um software. Cara, é muito louco, entendeu? Porque esse chat GPT aí, cara, eu testei lá quando tava disponível, eu pedi pra ele me programar um script em Ruby 5, cara, pra tal coisa. Ele me deu lá o script e eu colei esse script no programa que eu usava antigo pra testar. E rodou, né? Rodou, cara. Aí, mano, aí... É de fuder mesmo. De fuder, cara. Agora você imagina isso daí... Isso vai acabar levando a gente para outro assunto, né, cara? Agora você imagina isso aí. Vai levar para outro assunto. Mas o que eu tô falando é justamente que, cara, o ser humano, ele tá tentando se adaptar o tempo inteiro, Yanni. É o tempo inteiro. A gente não... Se tirar a tecnologia da gente e botar a gente no mato, a gente vai virar o mesmo mamífero de 100 mil anos atrás, de 300 mil anos atrás. Com os mesmos comportamentos. Nosso cérebro não mudou de lá para cá, não, cara. É o mesmo cérebro. A gente tem essa ideia de que a gente é evoluído, de, nossa, o ser humano é superior, é não sei o que, evoluiu porra nenhuma, cara. É porque o ser humano ele tem uma característica singular que é a perpetuação do conhecimento, ou seja, eu passo conhecimento, esse conhecimento chega em você, e esse conhecimento se espalha para outros mamíferos que são seres humanos, e esse conhecimento vai se desenvolvendo, porque cada ser humano vai aperfeiçoando aquele conhecimento, e assim vai. Essa é a singularidade da nossa espécie. É por isso que nós sobrevivemos. Mas se você soltar hoje, qualquer um aqui que estiver aqui no chat, jogar no meio da selva, em 3 dias já foi devorado por uma onça, por alguma coisa, cara. Acabou a vida do cara. Porque o ser humano não tem habilidades de sobrevivência física em relação a outros animais. Um mosquitinho vai lá, te pica, tu fica com uma febre do caramba, morre, pronto. Então, assim, o ser humano é muito frágil fisicamente. Então, ele realmente só se dispôs em cima dos outros animais por causa da sua singularidade, que é justamente essa passagem de conhecimento, essa desenvolver esse conhecimento e perpetuação desse conhecimento. Porque hoje, nós estamos aqui hoje repetindo as mesmas coisas que aprendemos com os nossos ancestrais. Então, é assim que nós sobrevivemos, olhando para o grupo e aprendendo com o grupo, e é por isso que é muito bom para a gente aprender
aí voltando ao assunto da individuação, você se individua através do outro. Olha que interessante. Individuação não é individualização, não é individualismo, não tem a ver com isso. Individuação vem de indivíduo, ou seja, você se torna o teu pleno ser através do outro. Então você aprende com outros. Então quando eu falei, você vai aprender com as outras pessoas, ouvindo as outras pessoas, tentando validar aquilo que aquelas pessoas falaram, para ver se realmente presta para você, e aí sim você vai juntando conhecimento em cima disso, se tornando quem você é. Eu fiz, por exemplo, o meu processo de especialização, ele tem uma didática mnemônica que, caralho, velho, tipo assim, eu quase não escrevi, se tu parar pra pensar. Foram 80 horas de aulas presenciais, direto, assim, e eu peguei meu caderno para revisar algumas coisas hoje e eu anotava muita coisa. E ainda assim, eu acho que eu não anotei muito, porque o processo de aprendizado que teve lá era um processo mnemônico. Então, cara, a maior parte das coisas que eu lembro daquilo lá, que eu aprendi com aquilo lá, e que se introjetaram em mim, não foi coisa de ler, de texto, entendeu? Foi porque eu ouvi de alguém que estava utilizando uma metodologia de ensino muito boa, mnemônica, e que isso fez com que eu entendesse. Hoje eu tô passando aqui para vocês muita coisa. Ou seja, cara, tu vai ler uma porrada de livro, tu não vai aprender nada. Essa é a história. O teu cérebro vai jogar fora 90% das coisas que você ler ali. Vai jogar fora, vai embora. Agora, quando você aprende com um grupo, isso é introjetado em você. Isso fica impresso fisicamente em você. Então você começa a se adaptar com aquele novo aprendizado e se melhorar. Então se conecte com pessoas que prestam, cara. Então, cara, você vai fazer muito mais aprendizado na tua vida se você for se conectar com pessoas boas, pessoas que vão te colocar pra cima, cara. Sai de grupo de marasmo, grupo de que fica falando o dia inteiro de pau de homem, de tamanho de pau, de tamanho de queixo, de tamanho se você tem um queixo X, Y, isso. Se você tem um tronco em V, tronco sei o que, cara, sai dessas merda, velho. Harmonização facial, cara. Mano, sai disso, velho. Sai disso, isso não te prospera, cara. Pergunta mais... Cara, eu falo isso direto. A melhor pergunta que existe, cara, é a pergunta que fala assim, ó. Além da pergunta do porquê, que também tá dentro da pergunta do porquê, isso me edifica. Ficar aqui tá me edificando. De certa forma, ele vai achar que tá, porque ele tá sendo aceito pelo grupo. Então ele vai achar que pertencendo àquele grupo, isso tá edificando ele de alguma forma. Mas essa merda não vai te levar em lugar nenhum. Mas na verdade, o Kodama, esse tipo de atitude é atitude de fuga. Essa é uma atitude de fuga, cara. O cara tá se prendendo nisso daí para não ter que se aprofundar nos aspectos que vai pôr ele na confrontação das coisas internas dele, da natureza dele, exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, ele tá fugindo disso. Então, de certa forma, ele vai criar uma narrativa coerente para poder se permanecer ali, mesmo que aquilo ali gere sofrimento para ele, mas ele vai continuar no seu próprio sistema. Porque ele está sendo aceito pelo grupo, ele está buscando aceitação naquele grupo. Então, isso, cara, a regra número 1 para a individuação é você buscar conexões, se conectar, velho, com as outras pessoas. Para de ficar achando que o mundo se resume em livro. O mundo não se resume em livro. O cara, na verdade, ele só escreve o livro para poder o conhecimento não se perder. Porque aí, sim, de certa forma, ele garante, chancela que aquilo que ele disse foi ele que disse mesmo. Né, consolidar a informação só. É uma chancela, entendeu? Mas não é cara, não adianta você pegar o livro. Tanto é que muitas vezes as pessoas, por exemplo, o cara escreve um livro e depois o cara dá cursos, dá workshops. Por quê? Porque o livro não é o suficiente para poder ensinar aquilo que ele tem a passar. Ele vai ter que se desenvolver como um todo ali, falar mais coisas, dar mais exemplos, que às vezes dura 3, 4, 5 horas, que às vezes é mais coisas do que tem no livro, né? E o livro é apenas uma porta de entrada para você se identificar, mas não é aquilo que... Você não consegue conhecer uma pessoa pelo livro, com certeza você não vai conseguir. Entendeu? Porque a pessoa, ela tem muito tempo, cara, de vida. Imagina, porra, bota aí quantidade de dias. Se você fosse chegar lá e digitar cada ação, cada aprendizado, cada sentimento e experiência de uma pessoa e colocar isso numa vida de uma pessoa de 50 anos, olha
Mano, não tem livro no mundo que faça resumir isso, entendeu? Então, de fato, você não vai conhecer tudo que a pessoa tem para passar dentro de um livro. Então, a melhor forma que você tem é convivendo com essas pessoas.